e para a República. Em entrevista à TV Record, Gilmar Mendes criticou o comportamento de deputados e senadores em CPIs, principalmente na que tratou da crise do INSS. O ministro que se... E para a República. Em entrevista à TV Record, Gilmar Mendes criticou o comportamento de deputados e senadores em CPIs, principalmente na que tratou da crise do INSS. O ministro, que se manifestou diversas vezes contra os vazamentos de conteúdos privados pelo colegiado ao tratar do escândalo do Banco Master, voltou a tocar no assunto. Gilmar lembrou ainda que o caso envolveu a divulgação de vídeos íntimos de Daniel Vorcaro com uma ex-companheira, a Peleleca. Aspas. Pessoas tentando ver vídeos supostamente pornográficos, com lentes talvez japonesas ou chinesas, quer dizer, velhinhos brincando de crianças, não é legal, para usar uma expressão dos jovens. Não fica bem para um senador ter esse papel. É ridículo. Fecho aspas. Além disso, Gilmar disse que as investigações do caso Master deveriam focar os esforços na Faria Lima, numa referência ao centro financeiro do país, e não nos três poderes. Vamos ouvir. Vamos avaliar com muita calma todo esse episódio e entender, a partir das investigações, o que de fato houve. Eu reputo até aqui que se há algum tipo de envolvimento que atinja o Supremo, é algo marginal. De fato, a crise do Master é reveladora, talvez, até de uma crise sistêmica. Nós temos bancos de primeira linha vendendo os CDBs do Banco Master. Portanto, você, eu e outros acreditávamos que eram créditos e investimentos sérios. Nós sabíamos que tinha havido polêmica, assim, na carta de concessão do Master. Mas houve também uma série de problemas, não só com o Master, mas também com outras empresas de investimento nesse sistema. Como ele se desenvolveu. Temos uma discussão sobre a CVM. Temos uma discussão sobre o Banco Central. Eu, passando os olhos e não sendo especialista, acho que há uma maldade tentar transferir o caso Master para a Praça dos Três Poderes. Eu acho que Master continua residindo na Faria Lima. São bancos, não só o Master, mas bancos outros que venderam os créditos do Master, que emprestaram credibilidade, que tem que explicar, ser chamado. Eu acho que todo o sistema, não só... aqui ou acolá, o ministro usou do avião, ou fez isso ou aquilo. Vamos investigar, vamos examinar. Mas é preciso investigar o sistema como um todo. E eu acho a crise benfazeja. Porque certamente vamos ter que discutir o papel do Banco Central, a discussão sobre essas fintechs, esses fundos que se multiplicaram. Será que a CVM está cumprindo bem o seu papel e cumpriu bem o seu papel? Aparentemente, ela fez várias intervenções durante o curso desses 5 anos do Master. Mas terá sido o suficiente? Não terá havido algum tipo de desvio? Afinal, nós estamos falando da maior crise que já viveu o mercado financeiro nacional. E eu estava lendo um papel em que se diz que, depois do caso Madoff, esta é o maior escândalo, este seria o maior escândalo em termos de uma operação de pirâmide. Então nós temos que parar e olhar. Agora, isto tem a ver com o Supremo? É o Supremo que causou isso? A mim me parece que aqui há uma certa habilidade no sentido de se fazer um desvio. Mas eu topo o debate. Bom, eu gostaria de entender melhor, Holliday, essa questão do eu topo debate. Porque ele diz o seguinte, ele fala dos bancos sérios vendendo e as pessoas acreditaram e compraram CDBs. As pessoas que não têm condição de entender mercado financeiro. Eu, por exemplo, nunca acreditei. O meu banco vendia CDB do Master, eu nunca comprei, porque eu sempre soube que o Master não valia nada na qualidade de ser um dos primeiros jornalistas a investigar esse banco e um dos primeiros ameaçados por este banco. Ora, ele, na qualidade de ministro, comprou algum CDB do Master? Isso não fica claro.
O que a gente tem aqui são entrevistadores ruins. São entrevistadores que não confrontam as respostas. Eu não estou dizendo para ser mal educado, eu estou dizendo para fazer uma coisa básica, é perguntar por quê, é perguntar como. Ele falou que é o maior caso de pirâmide desde o Madoff, que é um escândalo conhecido mundialmente do esquema Ponzi. Mas o Brasil já teve vários esquemas de pirâmide. Nós tivemos o Papatudo, que era vendido pela Rede Globo, que foi o maior esquema de pirâmide do Brasil, que só perdeu para o maior esquema de pirâmide do mundo, talvez, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, chamado de INSS. Esse é o maior esquema de pirâmide do mundo, maior que Madoff, inclusive. Aí ele fala de maldade, mas ele não fala da Viviane. Ele confunde causa e consequência. Pode ser, o STF não tenha causado esse problema, mas que o colega pelo qual Vossa Excelência está pondo a mão no fogo atuou administrativamente em prol do Banco Master. Vamos investigar, vamos investigar, vamos investigar. E quando é que eles vão investigar o Alexandre de Moraes, Holliday? Pois é. Fica essa questão. Acho muito interessante isso, porque você percebe, quando ele diz o escândalo do Banco Master reside na Faria Lima, não há nenhum disfarce ali, e o ministro está tentando claramente, me parece que foi escalado para isso, não pelo STF como um todo, mas por um grupo, para defender ou para tentar retirar o foco do escândalo que envolve os ministros do Supremo. Quando ele diz o escândalo reside na Faria Lima e não na Praça dos Três Poderes, ele está literalmente dizendo tudo o que se disse até agora sobre os ministros do Supremo não é tão grave assim. Vamos nos virar para a Faria Lima porque estamos diante de um grande esquema do mercado financeiro e tal. E veja, é evidente que isso precisa ser investigado do ponto de vista de se corromper o mercado financeiro. Mas o que o ministro disse sobre todos nós acreditamos, de fato, merecia muito mais questionamento. Nós estamos falando... Porque se eu estivesse entrevistando, me desculpa, eu perguntaria, o senhor acreditou porque ele financiou as edições do Gilmar Palusa em Lisboa? Fica a questão. O ministro Gilmar está aberto ao debate. Exato. É que nós temos colegas jornalistas muito ruins. Pois é. Muito covardes. E aí eu vou fazer uma coisa na continuação da pauta que eu raramente faço, que é elogiar a Globo e direi por quê. Mas antes disso, é importante dizer sobre os padrões. A média dos CDBs de qualquer banco do Brasil era um rendimento de 100% de CDI, os melhores 102%, 103%. O Banco Master chegou a oferecer rendimentos que chegaram, em algumas opções, a 185%. As menores ali, as mais ralés, 145%. Qualquer um que acompanhasse o noticiário do mercado financeiro, e eu não sou uma dessas pessoas, tá? Acompanho muito raramente, meus investimentos são um horror, mas qualquer um que acompanhasse minimamente perceberia que havia alguma coisa de errada. Não era possível que um banco que tinha se constituído há tão pouco tempo poderia oferecer essas opções absolutamente inéditas e miraculosas de rendimento. Um ministro do Supremo, faça-me favor, o ministro do Supremo não ia cair numa pataquada dessa. Aí ele minimiza ainda, mas a questão não é se um ministro andou no avião de não sei quem, ignorou completamente o fato do contrato também da mulher do Moraes, completamente fora do padrão. Ora, este foco que a imprensa tem dado, que as redes sociais têm dado ao envolvimento dos ministros do Supremo, é porque temos histórico de grandes esquemas e de grandes fraudes do sistema financeiro, sim, mas pela primeira vez da história do Brasil, nós temos ministros do Supremo, no mínimo suspeitos de envolvimento com um esquema de corrupção. Isto é inédito. Não há comparativo na história do Brasil.
E o decano da corte ignora este fato. Finge que são notícias mal interpretadas, a gente vai investigando e vendo o que dá. E joga todo o foco de novo para Faria Lima. Como se na Praça dos Três Poderes nada de interessante tivesse acontecido. Isso é uma loucura. Parece que o ministro deu a entrevista de um mundo paralelo, de algum multiverso ao qual nós não temos acesso. Mas não é Brasília, essa não é a definição de Brasília, Cláudio. Porque Brasília frequentemente é chamada de Ilha da Fantasia. Chega lá, você vai chegando na Ilha da Fantasia, tem um anãozinho que aponta esse pavio e fala The plane, the plane, the plane. Lembra desse seriado, Cláudio? Não. Ilha da Fantasia? Ah, o seriado sim, que eu o lembro, Tatu com o falava, Tatu. The plane, the Sim. plane, the plane. Como é que era o nome do que recebia o... Eu não sei, eu só O sei que era um de bigode, mas eu Isso. não lembro o nome dele. Tinha um anão. Aí ele fala o seguinte, né? Ele fala que essa questão desses escândalos com o Supremo é coisa marginal. É coisa marginal? Ah, é coisa marginal, claro. Não tenha dúvida. A atividade marginal é justamente o que ele definiu. Você entendeu, não entendeu? Vou imitar o Pavinato aqui. É isso aí, a melhor que você maneira entendeu. de comentar hoje é essa daqui. O que eu achei peculiar, antes de falar aqui do que eu penso sobre isso, Pavi, é que ele está se portando como um porta-voz institucional. Isso não é papel do presidente da corte? Exatamente. Então, Seria. ele está como decano, ele se acredita, ele se auto-intitula um ser acima dos demais, como a gente viu no vídeo anterior, capaz de se manifestar publicamente sobre tudo que esteja ligado ao STF no lugar daquele que deveria ser o porta-voz da instituição. Isso me chamou sobremaneira a atenção. E aí eu lembro de novo, né, como você fala, ele gosta muito de dar entrevista, né, Pavi? Ele gosta mesmo dos holofotes, e a Loman, o artigo 36, inciso 3º, diz que ele não deveria se manifestar sendo magistrado. Por qualquer meio de comunicação, dando sua opinião sobre processos pendentes ou sobre atividade judicial, ou seja, atividade de colegas. E ali ele pode não estar falando diretamente, mas ele está falando da atuação do STF. Atuação nos bastidores, essa atividade que talvez ele entenda atividade marginal. Será isso? Então, acredito que faltou bastante parcimônia, apesar de ser um decano, apesar de ter larga experiência, de ser um excelente jurista, faltou um pouquinho de cautela para ver. Entrevista à Globo, Gilmar rechaçou o que chamou de ilação, em princípio indevida, em meio às críticas recebidas